Olá! Hoje nós vamos falar sobre a neurula nos cordados. Então, só para a gente se situar, nós temos no reino animal os invertebrados e os vertebrados. Os vertebrados, na verdade, né, é um subfilo vertebrata. O grupo são os cordados. Então, eu tenho que, para chegar na neurula, é um processo de embriogênese, eu tenho que passar por processos de fecundação. Então, o óvulo ele vai se unir com o espermatozoide. Ele vai ter um processo onde os núcleos vão fazer a fusão para ter troca do material genético e a partir do momento que está tudo feito, então vai começar a crescer esse animal. Então o animal cresce através de mitose. Então a gente tem lá a fase 2 blastômeros, é uma PG, né? 4, 8, 16, 32, que é a fase de mórula, 32 blastômeros, altamente compactado. Depois vai precisar ser feito uma cavidade para que essas células altamente especializadas comecem a se diferenciar. Então, quando ocorre esse processo dessa cavidade, nós estamos na fase de blástula. E a partir daí, então, tem duas fases importantes, que é a gástrula, que é a fase onde está sendo formado o arquêntero, que é o intestino primitivo, e a partir daqui, então, também vai dar origem se o animal é protostomado ou deuterostomado, ou seja, se o poro que vai ser formado aqui é formar primeiro a boca, então esse animal é protostomado, se ele formar primeiro o ânus, ele é deuterostomado. No caso dos cordados, né, o último grupo dos invertebrados, os equinodermas, e todos os cordados são deuterostomados, ou seja, vai formar primeiro o ânus para depois ser formada a boca. E aí a última fase é a fase da neurula. Então essa fase da neurula, o que eu tenho aqui? Veja, na fase anterior da gástrula, quando foi formado o arquêntero, essa região acaba se organizando de uma maneira menor, então nessa região aqui embaixo eu teria já o intestino, que ainda ele é primitivo, mas ele já está melhor organizado do que na fase de gástrula. Além disso, se a minha fase é neurula, lembra um pouco o neurônio, né, sistema nervoso? Então nessa fase é que eu vou dar origem ao tubo neural e também uma região onde vão ser formados os somitos, que na verdade a gente tem previamente a notocorda. Então veja, os cordados, por que eles são chamados de cordados? Porque eles têm uma corda, um cordão nervoso. Lá no anfióxo, que é um protocordado, essa notocorda ela não vai desenvolver num tubo neural, ela não vai estar protegida por um tubo, pela coluna vertebral que seria. Então, por isso que ele é um protocordado. Nos cordados, principalmente no subfilo da vertebrata, ou seja, a gente vai formar vértebras, ou seja, essa notocorda, ela vai ser diferenciada num tecido ósseo, e aí então a gente vai formar primeiramente os somitos, e depois esses somitos vão formar especificamente a coluna vertebral, que vai estar então protegida, né? Protegendo esse cordão nervoso num tubo. Por isso que a gente tem as duas partes do desenvolvimento, o tubo neural e a notocorda. Então, mais o intestino que vai ser formado, e aí nós temos duas estruturas laterais que na verdade são cavidades que nós vamos chamar de celoma. Então, esse celoma, se ele for revestido por um terceiro folheto, que terceiro folheto é esse? Veja, na fase de gástrula, nós formamos a ectoderme, que é um folheto germinativo. Nós formamos a endoderme, que também é um folheto germinativo, e aí a mesoderme vai ser formada na fase de neurula. Aonde que ela vai ser formada? Dentro do celoma. Então isso vai diferenciar os animais ainda em celomados, em acelomados e pseudocelomados. Então, celomados significa que esse celoma vai estar revestido pela mesoderme. Acelomados, lembra os prefixos a, an e ana, significam ausentes. Então, os acelomados, eles não vão apresentar o celoma. E os pseudocelomados são animais que, na verdade, vão ter o celoma, mas esse celoma não vai estar revestido pela mesoderme, que só tem um grupo que faz isso, que são os nemateumintes.
A partir de plateumintes, esses indivíduos já são celomados. A partir de anelídeos, todos os animais, até os coidados, vão ser celomados. Enfim, eu espero que vocês tenham compreendido. Até um próximo encontro.